Finalmente uma notícia boa. É com muito prazer que eu vou noticiar isso aqui. Vou mostrar causas, motivos e, o principal, respostas. As consequências dos atos nefastos da mídia, que eu acho que é consenso entre direitistas e esquerdistas, que é um dos principais problemas do Brasil, que se chama rede podre de televisão. Você vê que os esquerdistas acusam a rede podre de ter apoiado o golpe, o chamado golpe de 64. Você vê que os direitistas acusam a rede podre de sempre ter favorecido o governo Molusco, inclusive atacando o Bolsonaro e inventando mentiras o tempo todo. Então, eles são de esquerda ou são de direita? Quem já estudou um pouco a história da rede podre sabe que a Globo sempre se posicionou a favor de si própria. Eles não olham a ideologia, eles olham o que vai gerar mais grana. Se eu ficar do lado A, eu ganho quanto? Se eu ficar do lado B, qual será o meu lucro? Fazendo essa conta, eles tomam a sua decisão. É uma das emissoras mais podres que o mundo já viu. Hoje, o lado que tem mais dinheiro é o lado comunista. É o lado que tem, inclusive, parte das 13 famílias derramando dinheiro. E é óbvio que a rede podre queria ficar debaixo, ela que foi sempre uma ferramenta de manipulação contra o povo, ficar debaixo dessa cachoeira de grana. Ela sabe que a programação dela e as manipulações, depois da chegada das redes sociais, ficaram expostas e com isso eles perderam bastante audiência, mas infelizmente ainda eles têm muita audiência. Pelo mal que eles já fizeram, inclusive a essa nação, meu irmão, essa audiência deveria ser quase zero, mas infelizmente tem muitas pessoas que têm um vício, literalmente, de ligar a televisão na rede podre. Mas como manda aqui o Rogério Lima, um abraço forte a um dos principais comentaristas desse canal, o Rogério Lima, um cara muito inteligente, ele manda um dossiê de matérias aqui que deixa claro que a Globo se ferrou dessa vez. O Paulo de Tarso diz o seguinte, ó: denunciei a rede podre de televisão. Nas palavras dele, ele disse o seguinte, ó: denunciei o Grupo Globo para o secretário adjunto do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau. E aqui tá a tweetada dele, né, a exada dele, e a matéria de denúncia foi essa aqui, eu inclusive li e já expliquei para vocês, né, a maldade dessa matéria, porque tem pessoas que ainda não despertaram totalmente e não entendem. Mas isso aqui é um choque no seu cérebro, uma pancada muito forte no seu cérebro. Como assim, Davi? Vamos lá. A matéria da Rede Podre dizia o seguinte, ó: influenciador de extrema direita ligado à invasão do Capitólio é baleado durante palestra em Universidade dos Estados Unidos. Veja, aqui foram duas pancadas no seu cérebro. É a manipulação da matéria. Quando você lê extrema, tudo que é extremo é mal. Se alguém diz, olha, fulano tomou uma atitude extrema, quer dizer que ele foi às últimas consequências. Você sabe disso, mesmo que na hora você nem pare para pensar, mas o seu cérebro já sabe. Vamos dizer assim, que a sua inteligência automática de reação, de raciocínio, já entendeu aqui, sem você precisar parar para pensar. Por isso que você vê muitas pessoas rápidas, inclusive para dar respostas, porque elas têm esse lado do subconsciente, o raciocínio muito rápido mesmo. Ela nem precisa parar para pensar, porque o cérebro já traz a resposta rapidamente. Então é a mesma coisa aqui, ó, influenciador de extremo. Então o seu cérebro já captou, extrema é mal, é ruim. Tomaram uma atitude extrema, fizeram algo extremo, é mal. De direita ligada à invasão. Invasão, imagine a palavra. Invadiram sua casa. Houve uma invasão no seu negócio. Houve uma invasão no seu trabalho. Invadir é sempre mal, principalmente aqui no Brasil, que a gente escuta o quê? É MST invade fazenda. E a gente escuta isso o tempo todo. Então essas duas palavras aqui já faz você chegar a um raciocínio lógico. O seu cérebro é muito inteligente. Ele era extremista e era invasor. Só podia uma hora tomar tiro mesmo. Você nem perde tempo com o resto da matéria. Isso aqui seria uma matéria que, se não tivesse tido a repercussão que teve, muito provavelmente ninguém se interessaria. Esse é o grande ponto da questão. É uma coisa terrível. Agora, a Globo é muito burra em fazer isso? É. Por quê? Porque esses idiotas acham que estão nos anos 90. Que para algo sair daqui do Brasil e chegar nos Estados Unidos teria que ter uma grande repercussão nacional. Porque aí sim alguém diria, olha, lá no Brasil estão falando muito desse assunto aqui. Mas hoje, meus irmãos, qualquer vereador, qualquer deputado tem os seus assessores ali. E esses assessores não ficam mais comendo e peidando dentro de casa. Eles ficam agora nas redes espalhando notícias, né, combatendo seus opositores e muitas vezes espalhando fake news também e cancelando pessoas como nós, canais como o nosso. Eles ficam o tempo todo denunciando os nossos vídeos, tanto esquerda como direita.
Você vê a audiência, apesar, né, do engajamento que vocês me dão, apesar do número de inscritos, nós sempre estamos baixando a audiência. Por quê? Porque somos classificados como extremistas justamente por conta das denúncias. Eu, por exemplo, já comecei essa história muito antes de qualquer pessoa de direita ter essa ideia, né? O que é que eu tenho dito para você? Ó, não importa se é seu parente, uma pessoa que você gosta. Se ela defende a esquerda, você tem que parar de ter relações com ela. É simples assim. Ah, Davi, mas é um almoço de domingo, a gente sempre gosta de juntar a família. Se ela não estiver presente, a gente vai sentir falta. O fato de você tolerar que ela faça o pior para o país vai fazer com que ela sinta que está certa, porque ela continua sendo aceita por você. Eu não estou dizendo aqui para você maltratar, para você xingar, para você ser de alguma maneira agressivo. Eu estou dizendo que você não financia esse tipo de coisa. Muitas pessoas hoje dizem, cadê o Davi? Ele não vem mais aqui, cadê o Davi? Por quê? Porque eu não vou mais comprar nesse lugar. Eu não vou mais frequentar. Ah, mas é um restaurante tão bom, comida baratinha, comida boa, né? Boa e barata. Ok, eu prefiro pagar um pouco mais caro. Ah, mas assim vai ficar mais pesado no bolso. Tem nada não, em vez de ir 2 vezes eu vou uma só. Mas não vou financiar esquerdista, ponto. Eu tenho dito isso e acusado inclusive. Por isso que eu tô no Shadow Bem, vocês sabem disso. Por quê? Porque eu falo isso muito antes de acontecer esse tipo de coisa. Antes mesmo do Bolsonaro perder. Eu digo, já chegou ao limite. Você tem que selecionar melhor as coisas. Porque essa galera só vê a coisa da pior forma possível. Veja, um simples gibi que você compra, como é o caso da DC agora, né, que demitiu inclusive a pessoa que fazia uma das histórias ali. Imagina, o cara tá escrevendo sobre o Super-Homem e aí ele vê uma pessoa ser ceifada assim, na maior covardia, sem chance de defesa. E o cara, que bom que isso aconteceu, parabéns ao companheiro. Como é que ele vai ver o Superman? Como é que ele entende a relação dele, os atos que ele faz? É por isso que as histórias, com o perdão da palavra, são uma merda hoje em dia. O cara pega um personagem, por exemplo, como a Meg, do The Walking Dead, né? Ela teve o seu marido, pai do seu filho, ela grávida, cruelmente ceifado na frente dela. Nos quadrinhos, ela odeia o Regan. Ela odeia, ela não quer ver ele. Ela até entende no final que ele fez aquilo porque achava que o mundo não tinha mais esperança e sofre de extremo arrependimento porque viu que tinha sim. Era só fazer a coisa certa. Faça a sua parte e o mundo vai começar a melhorar. Cada um fazendo a sua parte. O Regan perdeu as esperanças, começou a virar um monstro, mas depois percebeu e vive cheio de remorsos, excluído inclusive. Ninguém ceifou a vida dele, mas ele termina assim, excluído do resto das pessoas. Ninguém quis contato com ele e ele mesmo não se perdoa pelos atos monstruosos que ele fez. É assim que termina o HQ do The Walking Dead e eu leio completo, do 1 ao último número, li completo, tá certo? Então eu sei do que eu tô falando. Já na série de TV, sabe o que é que a Meg faz? Ela vai lá e dá pro Regan. Ah, mas o Regan é um personagem... Meu irmão, o cara ceifou o marido dela de forma brutal. Não importa os motivos. A Meg jamais daria pro cara. Se ela fosse uma mulher digna e decente, ela jamais faria isso. Mas aí eles criam as narrativas absurdas, romantizam o negócio, fazem na série, e o povo inclusive bate palma, porque é idiota, já tá idiotizado. E os desenhos, as séries têm feito muito isso. Você vê o Dragon Ball, Vegeta, psicopata, adorava eliminar as pessoas, ficava feliz com isso. Se sentia poderoso quando batia em alguém, quando destruía os mais fracos. De repente isso passa. Quem tem esse espírito jamais muda, meu irmão. Ele pode até tentar uns dias ou outro, mas quando você já tem feito essa quantidade de absurdo, o cara não se controla. Basta ele ter uma raiva que ele vai fazer de novo. Se você vê os psicólogos falando, por exemplo, das mentes de um psicopata, e no caso do Vegeta do Dragon Ball, imagine, ele fez isso com milhares de povos. Era o trabalho dele, já era um adulto já tinha acostumado. É óbvio que quando alguém pisasse nos calos dele, ele eliminaria, como se fosse uma barata, porque na cabeça dele ele é um ser superior. É a mente psicopática. Mas eles passam através dessa série, não é possível mudar, não é possível. Quando alguém faz uma merda, mas foi motivado, estava sendo perseguido, por exemplo, um cidadão, qualquer um pode chegar a cometer um ato, né, em defesa de si próprio. Como eu disse a vocês, até um rato, né, quando é colocado contra a parede, ele pode te morder. Quando ele vê que não tem mais saída, ele te ataca. Então a mesma coisa pode acontecer conosco. Tem uma situação ali que você foi forçado a agir de maneira que você jamais faria em situação normal. Agora, você fazer com milhares de pessoas e achar isso ótimo, maravilhoso e de repente mudar, só em desenho mesmo. Mas isso é para quê? Para que o errado seja visto como certo.
para ser implementado isso. Então não é à toa que o próprio super-homem hoje é o super corno, né? A mulher que ele ama vai lá dar pro cara, depois volta para ele de novo, não tem problema. É assim que tá o nível, tá certo? E isso, meu irmão, precisa ser revisto. Eu sei que vai ter gente, mas a DC é uma empresa privada, mas recebe dinheiro público. Se ela recebe dinheiro público, tem que ser exigido dela que ela faça um trabalho decente, que ajude o governo, não que prejudique, que ajude a população, que ajude o povo, e não que prejudique. Então o Paulo de Tarso, né, vai lá, faz uma denúncia, tá aqui, ó. Denunciei o Grupo Globo para o secretário adjunto do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Christoph Landau. Tá aí a tuitada dele, né, em inglês, né, o Xada dele, que agora é o X. Tá aqui, ó, tá vendo? Ele manda isso aqui pro Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então, a resposta veio a cavalo, né? Lembra que a Copa do Imundo vai ser lá nos Estados Unidos? Eu fiz um vídeo mostrando o Trump, inclusive com a taça, né? Mostrei o Trump aqui com a taça, é esse vídeo aqui, ó, pra quem quiser ver. Trump fala da Copa do Mundo em 2026 e afirma: não vai ter Copa para ilegais no país, né? Gente que tá ilegal, que quer ir pra lá, não vai, né? Gente cancelada, né? Os nossos deuses do Olimpo não vão assistir a Copa. Aí veja só, que coisa legal, que coisa interessante. A Rede Podre sempre teve o domínio, né, das transmissões, sempre ganhou muito dinheiro, né? As outras emissoras, para você ter uma noção, em época de jogos da Copa do Mundo, não chegam mal a 1 ponto de audiência. A Globo fica com tudo. Aí depois dessas denúncias, meu irmão, sai esse tipo de matéria aqui, ó. Globo é pega de surpresa e emissora rival vai transmitir a Copa do Mundo. A Globo já estava quebrada e não conseguiu comprar. Isso é fato, tem uma matéria de 2023, tá certo? Que aqui a gente informa você de verdade, meu irmão, tá certo? Ó, essa matéria, preste atenção, 11 de julho de 2023, a Globo muda acordo com o FIFA e exibirá metade dos jogos da Copa de 2026. O modelo se assemelha à negociação que aconteceu entre o grupo e a FIFA para a Copa Feminina. No total, 52 jogos poderão ser exibidos, ou seja, a Globo não conseguiu comprar os direitos completos, né? E até outros jogos também de outras seleções não interessa muito também ao público brasileiro. Mas enfim, né? Ela já estava pensando, eu vou fazer a exibição dos principais jogos, né? Aí a Cazé TV exibe lá nas internets, lá no YouTube, né? Afinal de contas, sempre dá mais audiência na televisão. Então a Globo estava tranquila em relação a isso. Um acordo de 2023 que você pode se sentir satisfeito, né, realizado. Você, meu irmão, que já tem deixado de assistir essa emissora, você é responsável por ela não ter conseguido, já em 2023, comprar o direito dos jogos completo. Inclusive, muitos jogos ela nem exibia, proibia que outras emissoras exibissem. Então você, graças à sua atitude, porque a gente começa fazendo a nossa parte, né, e o mundo aos poucos vai mudando, a Globo já não teve grana suficiente para comprar toda a Copa. Aí agora, depois dessa denúncia, né, desses fatos todos, a Globo, né, como eu estava dizendo para vocês, nos anos 90, a coisa para ir lá para os Estados Unidos teria que ter uma repercussão muito grande no Brasil. Se um vereador e um deputado podem ter assessores atacando o outro lado e ou até espalhando fake news, o que você acha que um governo, com a estrutura que os Estados Unidos têm, com o serviço de inteligência que os Estados Unidos têm, o que é que você acha que eles fazem hoje em dia? Tem pessoas treinadas de QI extremamente alto, só ouvindo determinados países, a programação desses países que interessa aos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje sabem tudo o que é falado deles no mundo inteiro. Então, quando uma rede podre de televisão faz uma matéria imunda como essa, dizendo que um influenciador de extrema direita, invasor, é baleado, isso interessa muito aos Estados Unidos. E para azar da Globo, a Copa do Mundo vai ser realizada lá. Será que a FIFA tem coragem de peitar o Trump, o laranjão? Eu acho que eu não preciso nem responder, né? Acho que eu não preciso nem responder. Galvão Bueno está confirmado para retornar às transmissões esportivas da Copa do Mundo em 2026, que será vinculada pelo SBT. Então, a Globo já tinha dispensado o Galvão Bueno. Acha que o cara já deu o que tinha que dar. Aí o SBT foi lá e ó. As informações são de Gabriel Vaca, da Folha de São Paulo. O narrador, famoso por sua longa carreira na Rede Podre, firmou parceria que marca seu retorno às narrações de grandes eventos após deixar a Rede Podre em 2022. Sua associação com o canal NS Esportes contribuiu para sua presença no SBT. A emissora da família Abravanel está finalizando negociações para obter os direitos de transmissão do evento, que ocorrerá nos Estados Unidos, México e Canadá. Com Galvão, o SBT planeja trazer uma cobertura extensiva, focando nos jogos da seleção brasileira e nas partidas decisivas dos torneios.
focando nos jogos da seleção brasileira e nas partidas decisivas do torneio. Então, a parte que interessava para nós é essa. O SBT não só vai exibir os jogos principais, como ainda vai trazer o principal vocalista. Porque, sinceramente, família, jogo de seleção sem Galvão Bueno, para mim, não é jogo. Tem que ter Galvão, meu irmão. Galvão é Galvão, acabou, né? Então o SBT vai trazer o Galvão, vai passar os jogos principais e eu aposto com qualquer um que vai ser primeiro lugar nas audiências. Então, fora, né, a perda de audiência que muita gente vai preferir assistir na Cazé TV, que vai exibir todos os jogos. A Cazé TV conseguiu comprar, não sei como também, né? Porque os caras têm dinheiro adoidado. Mas a Cazé TV vai exibir todos os jogos aqui online. E o SBT, que a Globo pensava estar sozinha, vai exibir os principais jogos com Galvão Bueno. Então, meu irmão, literalmente a Rede Podre tomou no retentor de válvula. Se eles não tivessem feito essa merda, e aí é raciocínio meu, tá certo, família? Mas, com perdão da palavra, se eles não têm feito essa cagada, provavelmente o SBT não seria chamado para fazer essa exibição. Muito provavelmente, até estavam tentando já, né? Mas muito provavelmente receberiam não, iam garantir a exclusividade da Globo. Mas resolveram falar muita merda e esqueceram que não estão mais nos anos 90, é 2025, já estamos indo daqui a pouco pro 30. E agora o que eles falam chega lá rapidinho, mesmo que não tenha repercussão. E ainda mais tendo, tá certo? Então eu acho que essa é uma boa notícia. A Rede Globo tomou no retentor de válvula e tomou com força mesmo. Tomou a mastordôntica que eles botam pro povo, agora foi neles com força total. E eu tô muito feliz com isso e por isso esse vídeo acaba aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e acima de tudo entendido. Se isso aconteceu, meu irmão, eu peço a você que me ajude. Como? Pedindo dinheiro. Você vê que nem tem aí no nosso canal QR Code, porque eu acho que isso é uma cilada, né? Então se é uma cilada eu não boto. Eu não boto Pix, que eu acho que ninguém devia usar Pix, né? Então, o que é que eu peço a você? Simplesmente que você deixe um like, que você comente, que você ajude para que a gente não desapareça como querem fazer. São muitas denúncias. Vira e mexe eu tô perdendo o vídeo. Eu não fico aqui reclamando o tempo todo, porque fica chato. Vai um cara se vitimizando. Eu odeio quem se vitimiza. Então eu evito o máximo possível. Mas, por exemplo, a Revista Oeste, né, que é direita, deveria saber, né, os canais que deveria denunciar, que deveria dar aviso de direito autoral. Mas não, manda aqui, ó. Tá vendo, ó? O vídeo que eu elogiava, né, o Silas Malafaia, acho que ele acertou, gerou pra mim aqui, né, um aviso de direito autoral vindo da Revista Oeste. Então, assim, é de lascar. Eles ainda mandaram aqui, ó, para se eu quisesse conversar com eles, eu não vou entrar para conversar com ninguém. Vocês não mandaram o aviso? Beleza, eu tiro, acabou. Tirei já o vídeo, né? Mas é uma burrice gigantesca, porque você vê que o grupo de esquerda, eu duvido um canal de esquerda receber um aviso de uma emissora de esquerda, de uma mídia de esquerda, duvido, né? Mas a nossa direita é canhota até um talo e burra ao mesmo tempo. Se eu estivesse falando mal, os caras têm o direito de dar mesmo um aviso. Mas falando bem, elogiando, né, o acerto da posição ali do Silas, que disse poucas e boas sobre o tirano que existe aqui no Brasil, os caras vêm, metem um strike. O que é que eu faço? Não vou fazer mais, acabou. Entende, família? E se fizer, não vou poder mostrar imagem nenhuma, tornando o vídeo mais chato e mais ruim. Como consequência, menos audiência. Então essa forma burra da direita, que não se une de forma nenhuma, é o que fez a esquerda crescer tanto, né? Porque uma maioria dividida, como tem na cartilha deles, comunista, uma maioria dividida será sempre controlada por uma minoria organizada. Então eles focaram nisso. A gente não pode ter a maioria, beleza. A gente organiza a nossa minoria e vamos para cima desses trouxas. E estão empurrando a mastordôntica em nós o tempo todo. Então, ou a gente reage, começa a deixar de ser tão burros assim, né? Ou o resultado é um fracasso. Então eu peço a você, meu irmão, Davi, eu já assisti, mas deixa o seu likeão, dá aquela compartilhada, ajuda nós, tá certo? Fiquem com Deus, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!